Nós temos olhado para o que o Antigo Testamento ensina com respeito de liderança feminina entre o povo de Deus, seja na sociedade ou seja na família. Agora nós vamos para nosso Senhor Jesus Cristo, porque certamente Ele é o padrão para nós que somos cristãos. Você pode ver até na declaração doutrinária da Convenção Batista, que está destacado que os batistas seguem mais o Novo Testamento, reconhecendo que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Jesus veio para começar uma nova era. Ele veio para estabelecer uma nova aliança. Ele escolheu uma nova liderança. Não são mais os 12 patriarcas de Israel, são os 12 apóstolos de Israel. Então, primeiro, quais foram as atitudes de Cristo com respeito de mulheres? Todos concordaram, sejam evangélicos, sejam críticos, que os evangelhos apresentam Jesus Cristo como um homem que valorizou mulher. Podemos ver como ele elogiou mulheres por sua fé. A sua mulher, Ciro-Fenícia, quando ele falou com ela, eu não posso ajudá-la. E ela respondeu, mas você pode ajudar até as pessoas mais humildes. E se for uma coisa que Jesus Cristo não pode negar, é a fé. Em Marcos, capítulo 12, versículos 15 a 46, nós temos 4 relatos. 3 relatos demonstram como os líderes masculinos de Israel foram desqualificados. Os fariseus, por suas tradições, os saduceus, por serem liberais e rejeitando o Antigo Testamento, e finalmente os escribas, por sua falta de entendimento. Quando você tem 3 histórias, uma após a outra, e subitamente você tem uma 4ª história, essa história faz parte da sequência. Qual é a 4ª história? A viúva pobre. Jesus colocou ela em contraste com estes homens, para dizer, essa mulher é o padrão de fé. Quando nós olhamos para a fé da mulher hemorrágica, e especialmente ela colocada em contraste com o medo de Jairo, um líder da sinagoga. Jesus elogiando a fé dela. Nós podemos ver Jesus tratando mulheres com dignidade. Ele aboliu as práticas dos judeus com respeito de divórcio, rejeitando ambos a posição de Hillel e Shammai. A única coisa do Velho Testamento que ele aceitou era a lei da virgindade na noite das núpcias. Se a mulher não fosse encontrada virgem, ela tinha feito fornicação. E Jesus falou que em caso de fornicação, um homem poderia seguir a lei, mas isso encontra-se somente em Mateus, escrito aos judeus. Veja sua defesa da mulher que ungiu ele antes da sua morte. Os discípulos estavam criticando ela e repreendendo ela. E Jesus elogiou e falou, não importa onde for pregado o evangelho, a história dessa mulher, as pessoas vão ouvir. A defesa da mulher pecadora que lavou os pés de Cristo com suas lágrimas. E eu quero dizer alguma coisa. Muitas dessas histórias encontram-se somente em Lucas. E Simão, o fariseu, olhou para Jesus e o criticou pensando se ele soubesse. Mas Jesus, sendo profeta, sabia não somente os pecados dela, mas também o pecado dele. Quando nós olhamos a defesa da mulher adúltera, quando os judeus queriam apedrejá-la, e Jesus cumpriu o que foi escrito em João 3, ele não veio para o mundo para condenar, ele veio para salvar. Então, Jesus restaurando a dignidade às mulheres. Nós podemos ver sua compaixão com mulheres judias, a viúva de Naim, Lucas 7, de novo Lucas. Tinha perdido a única fonte de apoio dela, seu único filho.
E Jesus, cheio de compaixão, ressuscitou o jovem, a mulher curvada, chamada filha de Abraão, que ela também era filha de Abraão, digna de respeito, mais uma vez em Lucas, capítulo 13. Jesus estendeu sua compaixão para mulheres não judias. O relato sobre a mulher samaritana. Observe os esforços de Cristo para atender às suas necessidades em João 4. Ele mandou seus discípulos embora enquanto ele ficou no poço. Ele era preguiçoso, cansado demais? De jeito nenhum. Ele, pelo Espírito Santo, sabia que ela viria. E ele queria estar ali para atendê-la. E também é muito, muito importante ver como foi colocado Nicodemos, contrastes entre Nicodemos e a mulher samaritana, em João 3 e 4. E essa colocação lado a lado dessas duas histórias não era por acaso. João fez isso para comparar, por exemplo, judeu, Nicodemos, judeu, mulher samaritana, mulher. Jesus procurou Nicodemos? Não, Nicodemos procurou Jesus no meio da noite. Jesus procurou a mulher no meio do dia. Homem, mulher, famoso, anônima, rico, pobre, nenhuma mulher rica busca sua própria água. Incluído, excluída, ela veio buscar água no meio do dia, quando a prática era no fim do dia. Um homem, fariseu, justo com respeito da lei. Mulher, adúltera, divorciada 5 vezes. Filho de Abraão, filho de estrangeiros. Você acha que todas essas comparações foram à toa? De fato, João estava destacando, não importa a pessoa, judeu, gentil, homem, mulher, Jesus veio para salvar a todos. A mesma mensagem que Paulo deu em Gálatas capítulo 3. Mas ela recebeu a honra de ter convidado o povo, especialmente os homens, saírem do povoado, encontrarem Jesus e crerem nele. Mas veja bem as palavras dela. Ela creu. Ela era uma nova criatura em Cristo. Mas mesmo assim, veja a atitude dela quando ela falou com os líderes do povo. Primeiro, versículo 28, eu adoro este versículo. Então, deixando o seu jarro, ela ficou tão entusiasmada, tão chocada com Jesus Cristo, que deixou seu jarro, que certamente, sendo mulher pobre, isso não foi coisa que ela queria fazer. Voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Veja o respeito na voz dela. Ela não mandou, ela não pregou, ela humildemente convidou as pessoas do seu povoado para encontrar Jesus. E quando nós olhamos para aquela mulher cananeia, cuja filha foi endemoniada, Jesus, ele falou com ela: não é um momento para eu ministrar às pessoas não judias. Eu vim para ministrar e chamar o judeu. E ela respondeu com fé. E Jesus não poderia negar a fé dela. Mas também, e mais importante ainda, o relacionamento de Cristo com mulheres como suas discípulas. Ele permitiu mulheres para acompanhá-lo nas suas viagens. Que escândalo! Meus amados, imagine um pastor que estivesse viajando com um grupo de 5, 6, 7 mulheres, atendendo suas necessidades aqui no Brasil. O que é que o povo iria dizer com respeito dele? É isso que Jesus Cristo fez numa cultura muito mais rígida do que entre os judeus. E veja bem, Lucas fez isso no contexto
de mencionar ela junto com os 12. E ele não fez nenhuma menção delas pregando. Elas estavam atendendo às necessidades de Jesus. Foram as Ezer de Jesus. Jesus permitiu Maria, a irmã de Marta, para sentar aos pés do Senhor, ouvindo-o ensinar. Sentar aos pés era o lugar dos discípulos. Ela estava sentada entre os homens. Isso foi inédito. Absolutamente chocante. E mais uma vez encontramos essa história em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Jesus permitiu mulheres para ouvi-lo enquanto ensinou em público. Marcos 3, 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Cristo, de Jesus, pensaram, mais cedo no capítulo, que Jesus ficou pirado. Maria pensou que Jesus Cristo tinha perdido sua sanidade mental. Neste momento, ela não era crente em Jesus Cristo. Ela não era uma discípula de Jesus Cristo. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Coitada, Maria da Igreja Católica. Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se não tivesse tido mulheres entre aquele grupo, suas palavras seriam irrelevantes. É óbvio que Jesus Cristo deixou mulheres sentar-se entre seus discípulos para ouvi-lo. Ele aceitou mulher como discípula. Mateus 14, versículos 14 a 21, quando Jesus estava ensinando no ermo e alimentar os 5.000 homens, Mateus também escreveu, sem contar mulheres e crianças. Agora é possível dizer que as crianças acompanharam seus pais. Mas o fato é que houve mulheres ouvindo Jesus Cristo até no ermo. Para entender a perspectiva dos judeus sobre ensinar a mulher a palavra de Deus, eu quero citar um trecho da Mishnah, onde foi escrito que o homem que ensinava a Bíblia para realmente o Torá, a sua filha, era igual com um homem incestuoso. Essa foi a atitude dos judeus. Ensinar a mulher a Bíblia, um pai ensinando a Bíblia para sua filha, era como um ato de incesto. E Jesus rompeu com todas essas tradições. E mais uma coisa que eu quero destacar. Quantas vezes nós encontramos essas histórias no Evangelho de Lucas? E tem outros exemplos que nós não temos considerado quando ele deu um tratamento especial para as mulheres. Quando ele elogiou a fé de Maria, eis aqui a serva do Senhor. Em contraste com as dúvidas de Zacarias, a fé de Isabel, o relato sobre a profetisa Ana no templo, relatando os pensamentos, as preocupações e as tristezas de Maria. Nós podemos ver que existia um lugar especial no coração de Lucas, mas eu acho que não era somente de Lucas. É muito irônico. E nós sabemos isso devido ao fato que alguns autores da igreja primitiva registraram que Lucas escreveu seu evangelho para acompanhar a pregação de Paulo e atender às necessidades dos discípulos de
Paulo. Lucas sendo o grande companheiro de Paulo nas suas viagens. Essas histórias foram escritas para Paulo usar enquanto ele estava pregando o Evangelho e deixar alguma coisa por escrito com os discípulos, discipulados por Paulo. O Evangelho mais feminista foi escrito para Paulo. Então, por falar nisso e por destacar as atitudes de Cristo com respeito de mulher, é absolutamente necessário destacar que Jesus Cristo rompeu com todos os padrões culturais e religiosos do seu dia, e não somente com respeito de mulheres, mas em quase todos os respeitos. Ele tocou em mulheres pecadoras. Ele permitiu mulheres sentar entre homens para ouvir Jesus ensinar. Mas também nós podemos ver que Jesus Cristo rompeu com as tradições de Israel e até com a lei de Moisés, dizendo não que ele queria minimizar ou pedir menos que a lei, mas mais que a lei. Sobre as tradições dos homens, aquela coisa de lavar as mãos para ser limpo, cerimonialmente limpo, Jesus descartou. A tradição do judeu que ele poderia anular sua obrigação com seus pais, se tivesse prometido seu dinheiro para o templo, Jesus criticou essa atitude. Quando nós pensamos em Jesus no Sermão do Monte, citando a lei, você ouviu que a lei falou isso? Não matarás, mas eu lhes digo que quem xinga seu irmão merece a morte. Você ouviu que na lei que foi permitido dar uma certidão de divórcio à esposa, mas eu lhes digo que quem divorcia sua esposa e se casa com outra mulher faz adultério. Ele rompeu com as tradições não somente dos judeus, daquela época, os padrões culturais, mas também ele elevou a moralidade além do que a lei mandou. É importante notar, se não insistir, que Jesus rompeu com as restrições culturais, porque agora vamos para a questão de Jesus, mulheres e ordenação ao ministério. E subitamente os feministas tentarão anular as práticas de Cristo por dizer que estava respeitando a cultura. Ridículo. Amigos, se pudermos dizer qualquer coisa sobre Jesus, é que não respeitou as tradições religiosas e as práticas culturais do seu dia. E na hora de escolher líderes, Marcos 3:13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Aquela frase é importante. Ele quis. Ele não estava escolhendo alguém porque ele quis. Ele não estava se cedendo para imposições culturais. Ele escolheu quem ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos. Estes são os únicos apóstolos que nós encontramos entre e para os judeus. Mais tarde, nós vamos encontrar mais 2 apóstolos, Barnabé e Paulo, os apóstolos aos gentios, Gálatas 2. Mas estes são os únicos 12 apóstolos que ele consagrou, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu, e o que segue são os nomes de 12 homens.
Em Lucas 10, nós temos os primeiros evangelistas, pessoas além dos apóstolos, a consagração dos 70. Agora precisamos admitir que o texto não fala que foram somente homens. E também o fato que usou pronomes masculinos no texto poderia ter incluído mulheres, como o português. Mas os antigos cristãos fizeram comentários sobre os 70 e nós precisamos pensar, seja ou no relato de Lucas, porque este trecho encontra-se em Lucas 10. Lucas sendo o grande defensor de mulher. Você pode imaginar Lucas registrando que houve mulheres acompanhando Jesus, sem relatar que ele também mandara essas mulheres? Mas se as mulheres fossem incluídas, algo tão extraordinário, nós poderíamos esperar que ou Lucas ou os pais da igreja teriam feito um comentário sobre o fato que as mulheres foram incluídas. Mas em vez disso, cada vez que nós encontramos alguém falando sobre quem foi mandado, e por exemplo Barnabé foi incluído neste número, eles não fazem nenhuma menção de mulher. João 13 a 16. Jesus fazendo a ceia. Na ceia do Senhor, com as mulheres seguidores de perto. Próximo dia, quando ele foi crucificado, quem estava aos pés da cruz? As mulheres, suas discípulas. Suficientemente que poderiam presenciar a crucificação do Senhor, quando Jesus Cristo instituiu a nova aliança, deu seus 2 novos mandamentos e a promessa que os participantes da ceia seriam seus representantes especiais e quem não os ouviu estava rejeitando Jesus Cristo. Nenhuma mulher foi convidada. Neste momento, quando Jesus estava estabelecendo a nova aliança, paralelo quando Moisés levou os anciãos de Israel para cima do monte para jantar com Deus e ver Deus. É por isso que Felipe fez aquela pergunta: mostre para nós o Pai e tudo está completo. Ele reconheceu o que estava acontecendo. Como Moisés levou os 12 anciãos de Israel e foram aspergidos com sangue, Jesus levou os 12 anciãos de Israel para o cenáculo, comeu com eles, deu a nova aliança, deu seus 2 novos mandamentos e apresentou o quê? Tome isso, é meu sangue. Um momento pivotante assim, para iniciar um novo povo. Nenhuma mulher foi convidada. Irmãs, todos os atos de Cristo é consagrar homens como seus líderes, seus apóstolos, seus evangelistas. Este é o padrão do seu Senhor. As objeções. Primeiro, mas Jesus não designou Maria Madalena como uma apóstola. Eu estou ouvindo isso muito. Primeiro, vamos olhar para o texto. João 20, 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mais uma vez, um toque humano tão precioso. O amor que Maria Madalena teve para o seu Senhor. Mas veja bem, Jesus não a abraçou como ele fosse o marido dela, como fala Daniel Brown e os gnósticos. Antes, vá a meus irmãos e diga-lhes. Agora nós temos a comissão de Maria Madalena. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera.
analisando bem essa história. Qual foi a missão que Jesus deu a Maria? Diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Desculpe, mas isso nem é pregar o Evangelho. Ele não deu uma comissão para ela pregar o Evangelho, fazer discípulos e ir até os confins da terra. Como alguém com integridade pode fazer uma comparação entre essa ordem que Jesus deu a Maria Madalena e as ordens que ele deu aos seus apóstolos? E por quanto tempo permaneceu o apostolado dela? Até o fim do versículo 18. Contou a mensagem aos discípulos? Sim, missão cumprida. Por quanto tempo permaneceu o ministério dos apóstolos de verdade? Até os confins da terra. Então, quem quer aproveitar de Maria Madalena para defender a consagração de mulheres e a ordenação de apóstolas, para mim, não está tratando o texto com integridade. E a grande comissão. Este é o segundo argumento muito usado para defender a consagração de mulheres como ou pastoras ou como missionárias. Vamos olhar para aquele trecho em nosso próximo vídeo.